No aeroporto com a amante, o bilionário sorria tranquilo, até ouvir o nome da esposa pelo alto-falante e descobrir que, enquanto planejava ir para Paris, sua família lutava pela vida. Eduardo Mendes ajustou o Rolex de ouro no pulso enquanto caminhava pelo terminal VIP do aeroporto internacional. Aos 42 anos, dono de um império imobiliário avaliado em mais de 200 milhões, ele estava acostumado a ter tudo o que queria, quando queria. E naquele momento, o que ele queria mais que tudo era estar ao lado da mulher que caminhava elegantemente a seu lado. Samantha Torres, 28 anos, cabelos loiros impecáveis e um vestido vermelho que custava mais que o salário anual da maioria das pessoas. Ela não era apenas bonita. Era o tipo de mulher que fazia homens casados questionarem todas as suas escolhas de vida. E Eduardo tinha se apaixonado perdidamente por ela 6 meses atrás, quando a contratou como consultora de marketing para uma das suas empresas. O terminal VIP estava movimentado naquela sexta-feira à tarde, mas Eduardo se sentia invisível ali, protegido pelo anonimato que o dinheiro proporcionava. Ninguém questionava um homem de terno de R$3.000 acompanhado de uma mulher deslumbrante. Era o mundo onde ele vivia, onde as regras normais da sociedade pareciam não se aplicar. Amor, você tem certeza de que ninguém vai descobrir sobre Paris? Samantha perguntou, ajeitando a alça da bolsa Hermès que Eduardo havia comprado para ela na semana anterior. Eduardo sorriu com aquela confiança que só dinheiro e poder podiam dar. Relaxa, princesa. Disse para Helena que tenho reuniões em São Paulo. Ela nem vai desconfiar de nada. Era mentira, é claro. Helena, sua esposa há 12 anos, não era estúpida. Nos últimos meses, ela tinha feito perguntas cada vez mais diretas sobre os atrasos dele, as viagens misteriosas, os telefonemas sussurrados. Mas Eduardo tinha certeza de que conseguia controlar a situação. Sempre conseguiu. Eles se dirigiram para o balcão da companhia aérea, passando por famílias comuns que esperavam em filas intermináveis. Eduardo gostava desse contraste. Gostava de lembrar o quanto havia subido na vida, o quanto era diferente das pessoas que precisavam se submeter às inconveniências do mundo comum. Boa tarde, Sr. Mendes, cumprimentou a atendente do balcão, uma mulher elegante de meia-idade que claramente reconheceu o nome nos passaportes. Viagem de negócios para Paris? Algo assim. Eduardo respondeu com um sorriso que não revelava nada. Samantha se aproximou mais dele, passando o braço pelo seu de forma possessiva. Nos últimos meses, ela havia se tornado cada vez mais ansiosa para oficializar o relacionamento deles. Queria que Eduardo se separasse de Helena. Queria poder aparecer publicamente como a nova senhora Mendes. Em breve não vamos mais precisar dessas mentiras. Samantha sussurrou no ouvido dele enquanto esperavam o check-in ser processado. Eduardo assentiu, pensando no plano que havia elaborado com 3 advogados diferentes. A separação de Helena seria limpa, calculada. Ele manteria a maior parte do patrimônio, conseguiria a guarda compartilhada de Isabela e ainda sairia como a parte injustiçada da história. Já tinha até mesmo um detetive particular coletando informações sobre pequenos gastos de Helena que poderiam ser interpretados como irresponsabilidade financeira. O celular dele vibrou no bolso. Mensagem de Helena. Eduardo franziu a testa ligeiramente, mas não se deu ao trabalho de verificar. Provavelmente era alguma pergunta sobre horário de chegada ou algum compromisso social que ele havia esquecido. Helena sempre foi muito organizada, sempre tentando coordenar a agenda familiar. Sr. Mendes, a atendente disse, devolvendo os passaportes. Está tudo confirmado. Voo executivo com saída às 19h40. Vocês podem aguardar no lounge VIP. Enquanto caminhavam pelos corredores de mármore polido, Eduardo se sentia como um rei. Havia construído seu império do zero, começando com um pequeno escritório de corretagem imobiliária 20 anos atrás. Agora, comandava mais de 15 empresas, tinha propriedades em 3 países e movimentava cifras que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar. Helena havia estado ao lado dele durante toda essa escalada. Nos primeiros anos, quando o dinheiro era contado, ela trabalhava como advogada para ajudar nas finanças familiares. Depois, quando Isabela nasceu e os negócios de Eduardo começaram a decolar, ela havia aberto mão da própria carreira para se dedicar integralmente à família.
Eduardo sempre disse que era temporário, que quando Isabela crescesse mais, Helena poderia voltar aos estudos, retomar a carreira. Mas os anos passaram e ele nunca realmente incentivou isso. Era mais conveniente ter uma esposa disponível 24 horas por dia para cuidar de todos os detalhes domésticos. O celular vibrou novamente. Dessa vez, Eduardo o tirou do bolso e deu uma olhada rápida. Era Helena mesmo. Eduardo, preciso falar com você urgente. A Isabela não está bem. Ele suspirou irritado. Isabela era uma criança saudável de 8 anos. Raramente ficava doente. Provavelmente era algum drama típico de criança. E Helena, como sempre, estava exagerando. Eduardo digitou uma resposta rápida. Estou em reunião. Falamos mais tarde. Samantha notou a expressão contrariada no rosto dele. A esposa chata de novo? Sempre, Eduardo respondeu, guardando o aparelho no bolso. Não sei como aguentei 12 anos disso. Sorte que em breve estarei livre. Eles chegaram ao lounge VIP, um ambiente sofisticado com vista panorâmica das pistas de pouso. Eduardo escolheu uma mesa perto das janelas e foi buscar champanhe no bar. Dom Perignon 2012, a mesma marca que havia servido na festa de lançamento do seu último empreendimento. Um brinde, Eduardo disse, voltando com as taças douradas. Ao nosso futuro juntos. Sem mais mentiras, sem mais esconderijos. Samantha sorriu, os olhos brilhando com expectativa. Ao nosso futuro, e ao fim de toda essa encenação. Eles bateram as taças, e Eduardo bebeu o champanhe gelado, sentindo o líquido caro deslizar pela garganta. Era assim que a vida deveria ser sempre. Refinada, elegante, sem as complicações banais da vida familiar. Você já decidiu quando vai contar para ela? Samantha perguntou, referindo-se obviamente a Helena. Depois que voltarmos de Paris, vou usar essas fotos da viagem como prova de que encontrei alguém que realmente me faz feliz. Vai facilitar o processo de separação. Eduardo havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Primeiro, criaria situações para demonstrar que Helena estava emocionalmente instável. Depois, apresentaria evidências de que havia encontrado a verdadeira felicidade com outra pessoa. Com os advogados certos e as estratégias corretas, conseguiria sair do casamento com a reputação preservada e o patrimônio intacto. O celular vibrou mais uma vez. Eduardo o ignorou completamente dessa vez, nem se dando ao trabalho de verificar. Estava cansado das interrupções constantes de Helena. Em Paris, seria diferente. Seria ele e Samantha, sem telefonemas, sem responsabilidades familiares, sem nada além do prazer de estar com alguém que realmente o admirava. Conte-me sobre o hotel, Samantha disse, se aconchegando na poltrona de couro. Eduardo respondeu com orgulho. Suíte presidencial com vista para o Jardim das Tulherias. 3.000 euros por noite. Samantha arregalou os olhos. 3.000 euros? Por noite? Princesa, você merece o melhor. E eu tenho condições de dar o melhor. Era verdade. Eduardo podia se dar ao luxo de gastar em uma semana o que muitas famílias não ganhavam em um ano. E gostava de ostentar essa capacidade, especialmente para Samantha, que vinha de uma família de classe média e ficava genuinamente impressionada com o estilo de vida dele. Helena nunca demonstrava essa admiração. Depois de 12 anos casada com ele, já estava acostumada com o luxo. Considerava natural ter carros importados, roupas de grife, viagens internacionais. Para Helena, essas coisas eram apenas parte da rotina, não motivos de admiração ou gratidão. Eduardo, Samantha disse pegando a mão dele por cima da mesa. Eu te amo, de verdade. Não é pelo dinheiro, não é pelo status. É por quem você é quando estamos juntos. Eduardo sorriu, sentindo-se valorizado de uma forma que não sentia há anos. Samantha o fazia sentir jovem novamente, desejado, interessante. Com Helena, ele se sentia apenas como um provedor, alguém que pagava as contas e resolvia os problemas práticos da vida. Eu também te amo, ele respondeu, e naquele momento acreditava sinceramente nisso. O celular vibrou pela 4ª vez. Eduardo o tirou do bolso com irritação evidente e, sem nem olhar quem era, colocou o aparelho no modo silencioso. Não ia deixar que Helena estragasse aquele momento perfeito. Pronto, ele disse para Samantha. Agora nada pode nos incomodar.
Eles ficaram no lounge por mais 1 hora, bebendo champanhe, conversando sobre Paris, fazendo planos para o futuro juntos. Eduardo se sentia relaxado, feliz, no controle total da sua vida. Havia tomado as decisões certas, estava com a pessoa certa, vivendo exatamente da forma que merecia viver. Quando chegou a hora de embarcar, Eduardo estava ligeiramente eufórico pelo champanhe e pela antecipação da viagem. Eles se dirigiram ao portão de embarque da primeira classe, onde outros passageiros VIP aguardavam o início do embarque. Passageiros da primeira classe podem iniciar o embarque, anunciou a funcionária da companhia aérea. Eduardo e Samantha se levantaram, ela carregando apenas uma pequena bolsa de mão Louis Vuitton, ele com uma pasta de couro italiana que continha apenas os documentos de viagem. O restante da bagagem já havia sido despachado. Enquanto caminhavam em direção à aeronave, Eduardo olhou pela janela e viu a cidade se estendendo ao longe. Em algum lugar lá fora, Helena estava provavelmente preparando o jantar, ajudando Isabela com a lição de casa, cuidando de todos os detalhes domésticos que permitiam que ele vivesse sua vida sem preocupações. Mas Eduardo não sentia gratidão por isso. Sentia apenas alívio por estar se libertando daquele mundo de obrigações familiares. Em 72 horas, estaria voltando de Paris como um homem diferente, pronto para começar uma nova vida com uma mulher que realmente o valorizava. Não fazia a menor ideia de que, naquele exato momento, Helena estava dirigindo desesperadamente para o hospital mais próximo, com Isabela desmaiada no banco de trás, tendo uma reação alérgica que poderia ser fatal. Não sabia que sua esposa havia tentado ligar para ele 17 vezes em 15 minutos. Não sabia que as mensagens que ele ignorava eram pedidos desesperados de ajuda. Eduardo Mendes subiu as escadas da aeronave sorrindo, completamente alheio ao fato de que, enquanto ele embarcava para viver seu sonho romântico, sua família enfrentava o pior pesadelo de suas vidas. E em algumas horas, seu mundo perfeito e controlado iria desabar de uma forma que mudaria tudo para sempre. O lounge VIP fervilhava de atividade controlada. Executivos falavam ao telefone em tons baixos, famílias ricas aguardavam voos para destinos exóticos, e o som suave de conversas em diferentes idiomas criava uma atmosfera cosmopolita que Eduardo adorava. Ele se sentia em casa naquele ambiente, entre pessoas que, como ele, haviam conquistado o direito de viver acima das inconveniências do mundo comum. Samantha escolheu uma poltrona de couro próxima às janelas panorâmicas, de onde podiam observar o movimento constante das aeronaves nas pistas. O sol da tarde criava reflexos dourados no vidro, e Eduardo pensou que aquela seria uma das últimas vezes que veria São Paulo daquela perspectiva como um homem casado. "Você está pensativo", Samantha observou, cruzando as pernas elegantemente. O vestido vermelho que ela usava chamava a atenção discreta de outros homens no lounge, o que alimentava o ego de Eduardo. "Só estou imaginando como será nossa vida quando não precisarmos mais nos esconder", Eduardo respondeu, sentando-se ao lado dela. A verdade era que Eduardo sentia uma mistura estranha de excitação e ansiedade. Parte dele estava genuinamente empolgado com a perspectiva de começar uma nova vida com Samantha. Ela era jovem, ambiciosa, compartilhava seus gostos refinados e o admirava de uma forma que Helena havia parado de demonstrar há anos. Mas outra parte dele, uma parte que tentava silenciar, sentia uma pontada de culpa quando pensava em Isabela. Sua filha de 8 anos era a coisa mais pura e genuína na sua vida. Seus olhos brilhavam quando ele chegava em casa, mesmo quando isso acontecia tarde da noite. Ela ainda acreditava que o pai era capaz de resolver qualquer problema, de afastar qualquer monstro. Eduardo afastou esses pensamentos. Isabela se adaptaria. Crianças eram resilientes, e ele garantiria que ela tivesse tudo o que precisasse. Talvez até fosse melhor para ela crescer sem presenciar os conflitos constantes entre os pais. O celular no bolso da jaqueta vibrou novamente. Eduardo franziu a testa, irritado com a insistência de Helena. Provavelmente ela havia descoberto alguma inconsistência na história que ele contou sobre a viagem de negócios para São Paulo. Helena sempre foi detalhista, observadora. Nos últimos meses, Eduardo teve que ser cada vez mais criativo com as mentiras. "Você não vai atender?" Samantha perguntou, notando a expressão contrariada no rosto dele. "Não é nada importante."
Eduardo respondeu, sem nem verificar quem estava ligando. Helena provavelmente quer saber se lembrei de pagar alguma conta ou qualquer bobagem doméstica. Samantha sorriu, mas havia algo nos olhos dela que Eduardo não conseguiu decifrar. Às vezes eu me pergunto se ela suspeita de alguma coisa. Helena está muito ocupada com a própria rotina para suspeitar de qualquer coisa. Ela vive naquela bolha doméstica, preocupada apenas com a escola da Isabela, compras do supermercado, essas coisas triviais. Eduardo falava com um desdém que nem ele mesmo percebia. Nos primeiros anos de casamento, ele admirava a dedicação de Helena à família. Achava reconfortante chegar em casa e encontrar tudo organizado, a filha cuidada, o jantar pronto. Mas com o tempo, essa dedicação começou a parecer limitada, pequena, especialmente quando comparada à energia vibrante de Samantha. Um garçom uniformizado se aproximou da mesa deles. Senhor Mendes, gostaria de algo para beber enquanto aguarda o embarque? Dom Perignon 2012. Eduardo respondeu automaticamente. 2 taças. Excelente escolha, senhor. Enquanto o garçom se afastava, Samantha se inclinou na direção de Eduardo. Você sabe que eu nunca tive isso antes, né? Essa vida, esses luxos todos. Às vezes ainda parece um sonho. Era exatamente isso que Eduardo gostava nela. Samantha vinha de uma família de classe média, havia trabalhado duro para conseguir a formação em marketing, ainda se impressionava genuinamente com restaurantes caros, hotéis 5 estrelas, presentes de grife. Ela o fazia sentir poderoso, generoso, como um homem que podia transformar a vida de alguém apenas com sua presença. Helena havia crescido numa família confortável, estudado em boas escolas, sempre teve acesso a uma vida digna. Quando se casou com Eduardo, a transição para o luxo foi natural demais. Ela nunca demonstrava a gratidão ou a admiração que Eduardo secretamente desejava. O garçom voltou com o champanhe em um balde de gelo e 2 taças de cristal. Eduardo observou o ritual de abertura da garrafa, o som sutil da rolha saindo, o líquido dourado sendo servido com precisão profissional. Um brinde, Eduardo disse levantando a taça. Ao nosso futuro juntos. Em 72 horas, estaremos voltando de Paris como um casal livre para amar sem esconderijos. Ao nosso futuro, Samantha repetiu, e eles tocaram as taças com um som cristalino que pareceu selar um pacto. Eduardo bebeu o champanhe e sentiu o líquido gelado percorrer sua garganta. Era caro, refinado, perfeito, como tudo na vida que ele havia construído para si mesmo. Olhou para Samantha, que sorria radiante, e se perguntou por que havia demorado tanto para tomar a decisão de se separar. Eles conversaram sobre os planos para Paris, os restaurantes que visitariam, os passeios românticos que fariam. Eduardo havia reservado um jantar no Jules Verne, o restaurante da Torre Eiffel, e uma apresentação na Ópera de Paris. Seria uma viagem cinematográfica, digna das comédias românticas que Samantha adorava assistir. Foi quando estavam no meio de uma discussão sobre qual museu visitar primeiro que o alto-falante do aeroporto crepitou com um anúncio. Atenção passageiros! Informamos que o voo AF447 com destino a Paris teve seu embarque adiado em 15 minutos por questões operacionais. Eduardo suspirou, ligeiramente irritado com o atraso. Ele detestava imprevistos, especialmente quando se tratava de planos que havia organizado meticulosamente. Pelo menos temos mais tempo para o champanhe, Samantha disse, tentando manter o clima positivo. Eles continuaram conversando, mas Eduardo estava menos concentrado agora. O atraso o deixava ansioso, como se fosse um presságio de que algo podia dar errado com sua fuga perfeita. Ele verificou o horário no Rolex. 19h20. O voo estava programado para as 19h40, mas agora sairia apenas às 19h55. Foi então que ouviram o segundo anúncio, e esse fez Eduardo se endireitar na poltrona. Passageiro Eduardo Mendes, favor se dirigir urgentemente ao balcão de emergência do terminal. Passageiro Eduardo Mendes, procurar balcão de emergência. O lounge inteiro não parou suas atividades, mas Eduardo sentiu como se todas as conversas tivessem cessado. Seu nome ecoando pelos alto-falantes criou uma sensação estranha no estômago, uma ansiedade que ele não conseguia explicar. Samantha franziu a testa. Eduardo, eles estão chamando você. Deve ser algum engano.
Eduardo respondeu, tentando parecer despreocupado, mas sua voz soou ligeiramente tensa. Provavelmente é outro Eduardo Mendes, ou algum problema administrativo com a reserva. Mas mesmo enquanto falava, Eduardo sentia que não era um engano. Havia algo na urgência do anúncio, na formalidade da linguagem, que não parecia relacionado a questões de voo ou documentação. Você não deveria ir verificar? Samantha insistiu. Eles disseram balcão de emergência, não balcão de informações. Eduardo deu de ombros e voltou a beber o champanhe, mas o sabor agora parecia menos agradável. Havia uma palavra na cabeça dele que não conseguia afastar. Emergência. Por que seria uma emergência? 5 minutos se passaram em uma conversa forçada sobre os vinhos franceses que eles provariam em Paris. Eduardo tentava manter a normalidade, mas parte da sua atenção estava grudada nos alto-falantes, esperando ouvir seu nome novamente. E ouviu. Passageiro Eduardo Mendes, favor se dirigir imediatamente ao balcão de emergência do terminal principal. É urgente. Passageiro Eduardo Mendes. Dessa vez o tom da funcionária era visivelmente mais intenso. Havia uma urgência real na voz que fez vários passageiros no lounge olharem discretamente na direção deles. Eduardo sentiu o rosto ficar quente. Ele odiava ser o centro das atenções, especialmente em uma situação que não podia controlar. Eduardo, Samantha disse, baixando a voz, eu acho que você deveria ir ver o que é. Pode ser algo importante relacionado aos seus negócios. Negócios importantes não são resolvidos por alto-falante em aeroporto, Eduardo rebateu, mas a irritação na voz dele soou forçada. Se fosse realmente urgente, eles teriam um jeito mais profissional de me contatar. Mas mesmo enquanto argumentava, Eduardo estava pensando nas possibilidades. Podia ser algum problema com um dos seus empreendimentos. Talvez alguma questão legal que exigisse sua presença imediata. Ou, pior ainda, talvez Helena tivesse descoberto sobre a viagem e estivesse criando um escândalo público para constrangê-lo. A possibilidade de Helena ter descoberto tudo o deixou genuinamente nervoso. Ela era advogada, sabia como causar problemas legais. Se ela havia descoberto sobre Samantha e sobre os planos de separação, podia estar tentando sabotar a viagem como forma de retaliação. Aquela mulher é capaz de qualquer coisa quando se sente contrariada, Eduardo murmurou, mais para si mesmo que para Samantha. Do que você está falando? Helena. Se ela descobriu sobre nós, pode estar tentando criar um problema público para me fazer passar vergonha. Samantha arregalou os olhos. Você acha que ela sabe? Eduardo estava prestes a responder quando o terceiro anúncio ecoou pelo terminal. E dessa vez havia algo na voz da funcionária que fez seu sangue gelar. Passageiro Eduardo Mendes, é extremamente urgente que se apresente no balcão de emergência imediatamente. Repito, Eduardo Mendes, emergência familiar. As palavras emergência familiar atingiram Eduardo como um soco no estômago. De repente, todas as mensagens ignoradas de Helena ganharam um peso completamente diferente na sua mente. As mensagens que ele havia descartado como chatices domésticas poderiam ser algo muito mais sério. Merda, Eduardo murmurou, levantando-se tão bruscamente que quase derrubou a taça de champanhe. O que foi? Samantha perguntou, alarmada pela mudança súbita na expressão dele. Emergência familiar, Eduardo repetiu, as palavras saindo pesadas e estranhas da sua boca. Eles disseram emergência familiar. Pela primeira vez desde que chegara ao aeroporto, Eduardo tirou o celular do bolso e o ligou. A tela imediatamente se encheu de notificações. 42 chamadas perdidas. 28 mensagens de texto. Todas de Helena. O estômago de Eduardo despencou quando ele viu os horários das tentativas de contato. Começaram 2h30 atrás e continuaram até poucos minutos antes. Helena havia tentado falar com ele incessantemente durante toda a tarde. Com mãos trêmulas, Eduardo abriu as primeiras mensagens. Eduardo, a Isabela desmaiou na escola. Estou indo para o hospital. Preciso de você. Por favor, atenda o telefone. Ela não está reagindo. Eduardo, onde você está? Estou desesperada. Eduardo sentiu o mundo inclinar. Isabela, sua filha de 8 anos. Hospital. As palavras dançavam na tela do celular como pesadelos se materializando. Eduardo, uma voz feminina disse atrás dele.
Ele se virou e viu uma funcionária do aeroporto, uma mulher de meia idade com um uniforme impecável e uma expressão grave que não deixava dúvidas sobre a seriedade da situação. Senhor Eduardo Mendes? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta pelo reconhecimento claro na expressão dele. Sim, sou eu. Por favor, preciso que me acompanhe urgentemente ao balcão de emergência. Temos autoridades esperando para falar com o senhor sobre uma situação familiar grave. A palavra autoridades fez Eduardo sentir como se o chão estivesse se dissolvendo sob seus pés. Autoridades significavam polícia. Polícia significava que algo terrível havia acontecido. Eduardo olhou para Samantha, que estava pálida, claramente percebendo que aquela viagem romântica para Paris estava prestes a ser cancelada de forma dramática. Ele olhou para as taças de champanhe na mesa, para a vista das pistas do aeroporto, para toda aquela atmosfera de luxo e controle que havia construído ao redor da sua vida. E pela primeira vez em meses, Eduardo Mendes se deu conta de que não estava no controle de absolutamente nada. Vou com você, ele disse para a funcionária, a voz saindo estranha e distante. Samantha se levantou também. Eduardo, eu vou junto. Ele a olhou e por um momento viu não a mulher excitante e sofisticada por quem havia se apaixonado, mas uma estranha que não tinha lugar na crise que estava prestes a enfrentar. Qualquer que fosse o problema com Isabela, qualquer que fosse a emergência que Helena estava tentando comunicar há horas, Samantha não fazia parte daquele mundo. Não, Eduardo disse, mais bruscamente do que pretendia. Fica aqui, eu volto. Mas mesmo enquanto falava, Eduardo sabia que provavelmente não voltaria. Não hoje. Talvez nunca. Ele seguiu a funcionária pelos corredores do aeroporto, deixando para trás o lounge VIP, o champanhe caro, os planos românticos para Paris. Cada passo o levava para longe da vida que havia construído baseada em mentiras e egoísmo, e em direção à realidade que havia tentado escapar. Enquanto caminhava, Eduardo tentou se preparar mentalmente para o que encontraria no balcão de emergência. Mas sabia que nenhuma preparação seria suficiente para enfrentar as consequências do que havia feito, ou do que não havia feito quando sua família mais precisou dele. O balcão de emergência do aeroporto ficava numa área mais reservada do terminal, longe do movimento normal de passageiros. Eduardo seguiu a funcionária por corredores que pareciam se estender infinitamente, cada passo ecoando no piso de mármore como uma contagem regressiva para o fim do mundo que ele conhecia. Quando chegaram ao destino, Eduardo viu duas figuras esperando por ele, e o estômago se contraiu ainda mais. Um dos homens tinha a postura inconfundível de policial civil, mesmo sem uniforme. Alto, cabelos grisalhos, expressão séria que não prometia boas notícias. O outro usava um jaleco branco por baixo do paletó, claramente um médico. Senhor Eduardo Mendes? Perguntou o mais alto dos dois, um homem de cerca de 50 anos com olhos que haviam visto coisas demais na vida. Sim, sou eu. O que está acontecendo? Onde está minha família? O homem mostrou uma carteira rapidamente. Investigador Silva, da Polícia Civil. Este é o Dr. Cardoso, do Hospital São Rafael. Precisamos falar com o senhor sobre sua esposa, Helena Mendes, e sua filha, Isabela. Eduardo sentiu as pernas ficarem bambas. A menção dos dois nomes juntos, associados à presença de um policial e um médico, só podia significar uma coisa. Algo terrível havia acontecido com as duas pessoas mais importantes da sua vida. O que aconteceu? Eduardo perguntou, a voz saindo como um sussurro. Dr. Cardoso deu um passo à frente, a expressão compassiva mas profissional. Senhor Mendes, sua filha Isabela teve uma reação alérgica severa esta tarde, na escola. Anafilaxia aguda, potencialmente fatal. Como assim anafilaxia? Ela nunca teve alergia a nada. Às vezes essas reações se desenvolvem sem aviso. O médico explicou pacientemente. Aparentemente foi causada por algo que ela comeu no lanche da escola. Camarão, segundo as investigações preliminares. Eduardo tentou processar a informação. Isabela adorava experimentar comidas diferentes. Sempre pedia para ele trazer pratos exóticos dos restaurantes caros que frequentava.
Como ele podia saber que ela estava desenvolvendo uma alergia alimentar? Mas ela está bem agora? Eduardo perguntou, desesperado por uma resposta positiva. Sua filha está estável, Dr. Cardoso respondeu. Mas foi por muito pouco. Quando chegou ao hospital, estava em parada cardiorrespiratória. Os médicos conseguiram reanimá-la, mas foram minutos críticos. O mundo de Eduardo começou a desabar. Enquanto ele bebia champanhe no lounge VIP, sua filha de 8 anos estava literalmente morrendo. Enquanto ele planejava uma fuga romântica para Paris, Isabela lutava para respirar numa ambulância. E minha esposa? Eduardo perguntou, embora parte dele já soubesse que as notícias sobre Helena seriam piores. O investigador Silva assumiu a conversa, a voz grave e cuidadosa. Senhor Mendes, sua esposa sofreu um acidente de carro grave durante o trajeto para o hospital. As palavras atingiram Eduardo como socos físicos. Acidente de carro? Como? Onde? Aparentemente, Silva continuou. Ela estava dirigindo em estado de extremo desespero, tentando chegar ao hospital o mais rápido possível com sua filha inconsciente no banco de trás. Segundo testemunhas, ela tentava fazer uma ligação telefônica enquanto dirigia. Eduardo fechou os olhos, vendo a cena se desenrolar na sua mente como um filme de terror. Helena dirigindo desesperadamente, Isabela desmaiada no banco de trás, tentando ligar para ele repetidamente sem conseguir contato. Durante essas tentativas de ligação, o investigador prosseguiu. Ela perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste de energia elétrica. O lado do motorista foi severamente atingido. Ela está... Eduardo não conseguiu terminar a pergunta. Sua esposa está viva. Dr. Cardoso respondeu rapidamente. Mas em estado grave. Traumatismo craniano severo, múltiplas fraturas, hemorragia interna. Ela está em coma, induzido na UTI. Eduardo teve que se apoiar no balcão para não cair. Helena, a mulher que ele havia decidido abandonar, estava lutando pela vida porque ele não atendeu o telefone. Isabela, sua filha adorada, quase morreu porque ele escolheu ignorar as tentativas de contato da família. Senhor Mendes, o investigador Silva disse, tirando um pequeno caderno do bolso. Precisamos entender por que sua esposa não conseguiu contatá-lo durante uma emergência médica envolvendo sua filha. Eduardo tirou o celular do bolso com mãos trêmulas. A tela mostrava o histórico completo das tentativas de contato. 47 chamadas perdidas de Helena. 23 mensagens de texto. O registro mostrava que as tentativas começaram às 16h15 e continuaram até às 18h42. 2 horas e 27 minutos de desespero. 2 horas e 27 minutos de Helena tentando alcançar o marido enquanto a filha lutava contra uma reação alérgica que podia matá-la. Eu estava numa reunião, Eduardo mentiu automaticamente, mas sua voz soou oca até para ele mesmo. Silva o olhou com ceticismo evidente. Uma reunião que exigia desligar completamente o telefone por mais de 2 horas? Durante um dia de trabalho normal? Eduardo abriu as mensagens de Helena, e cada uma foi como uma facada no coração. Eduardo, a Isabela desmaiou na escola. Estou indo para o hospital. Preciso de você. Agora. Por favor, atenda o telefone. Ela não está reagindo. Os médicos disseram que é grave. Eduardo, onde você está? Estou desesperada. Ela parou de respirar. Não sei o que fazer. Preciso que você venha. Pelo amor de Deus, me atenda. As mensagens continuavam, cada uma mais desesperada que a anterior. Eduardo podia quase ouvir o pânico na voz de Helena. Podia imaginar suas mãos tremendo enquanto digitava, dirigindo com uma mão e tentando contatar o marido com a outra. A mensagem mais devastadora havia sido enviada às 18h38. Eduardo, se você não vier, eu não sei se vou conseguir aguentar isso sozinha. A Isabela está morrendo e eu não sei onde você está. Por favor, eu preciso de você. Eu te amo. Ela ainda dizia que o amava. Mesmo depois de meses de Eduardo sendo distante, frio, constantemente inventando desculpas para chegar tarde em casa. Mesmo suspeitando provavelmente que havia algo errado no casamento, Helena ainda o amava o suficiente para escrever essas palavras enquanto corria para salvar a vida da filha. Senhor Mendes, Dr. Cardoso disse gentilmente, notando que Eduardo havia ficado extremamente pálido.
O senhor está bem? Eduardo não respondeu. Não conseguia falar. Como explicar que, enquanto Helena mandava essas mensagens desesperadas, ele estava bebendo champanhe com a amante, planejando como se livrar da família para viver uma vida mais interessante? Onde exatamente o senhor estava? O investigador Silva pressionou. Preciso de uma localização específica para o relatório. Eduardo olhou para os dois homens, viu a expectativa nos rostos deles e soube que não podia mais mentir. Não depois de ler aquelas mensagens. Não depois de saber que Helena quase morreu tentando salvar Isabela, enquanto ele se escondia da realidade. Eu estava no aeroporto, Eduardo admitiu, a voz saindo como um sussurro. No aeroporto? Silva franziu a testa. Indo para onde? Paris. Paris? Doutor. Cardoso repetiu, claramente surpreso. Uma viagem de negócios? Eduardo hesitou por um momento, vendo a última oportunidade de manter alguma dignidade. Mas quando olhou novamente para as mensagens de Helena, soube que não merecia dignidade. Não, uma viagem pessoal, com outra mulher. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O investigador e o médico trocaram um olhar significativo, e Eduardo viu julgamento e desaprovação nas expressões de ambos. Entendo, Silva disse finalmente, anotando algo no caderno. Então, enquanto sua esposa tentava salvar a vida da sua filha, o senhor estava indisponível. A forma como o investigador disse indisponível carregava todo o peso do julgamento moral. Eduardo se sentiu menor que um inseto diante daqueles dois homens que lidavam diariamente com tragédias familiares. É pior que isso, Eduardo disse, surpreendendo a si mesmo com a honestidade brutal. Eu deliberadamente desliguei o telefone porque não queria ser incomodado durante a viagem. Dr. Cardoso balançou a cabeça, claramente chocado. Senhor Mendes, o senhor tem ideia do que sua esposa passou? Ela dirigiu por 40 minutos com uma criança em parada cardiorrespiratória, tentando desesperadamente contatar o pai da criança, sem saber se conseguiria chegar ao hospital a tempo. Cada palavra do médico era como uma agulhada. Eduardo tentou imaginar Helena no carro, olhando pelo retrovisor para Isabela desacordada, ligando o telefone repetidamente e ouvindo apenas a caixa postal. O desespero que ela deve ter sentido quando percebeu que estava completamente sozinha na pior emergência da vida da filha. E durante todo esse tempo, o investigador acrescentou, o senhor estava conscientemente inacessível, planejando abandonar a família. Não era bem assim. Eduardo começou, mas parou. Era exatamente assim. Ele estava literalmente embarcando para uma nova vida, deixando Helena e Isabela para trás, no exato momento em que elas mais precisavam dele. Como não era bem assim? Silva pressionou. O senhor estava ou não estava tentando se separar da sua família? Eduardo não conseguiu responder. A verdade era que ele não apenas estava tentando se separar, mas havia contratado detetives para coletar informações que pudessem prejudicar Helena no processo de divórcio. Havia planejado usar a viagem com Samantha como evidência de que havia encontrado a verdadeira felicidade com outra pessoa. Senhor Mendes, Dr. Cardoso disse, a voz mais suave agora. Preciso que o senhor entenda a gravidade da situação. Sua filha quase morreu hoje. Sua esposa pode ter sequelas neurológicas permanentes por causa do acidente. E ambas passaram pelas piores horas das suas vidas sem conseguir contatá-lo. Eu quero vê-las. Eduardo disse de repente. Preciso ir para o hospital agora. Claro, Silva respondeu. Nosso carro está esperando. Mas antes disso, preciso fazer mais algumas perguntas para o relatório. Eduardo assentiu, resignado. Ele sabia que merecia cada pergunta humilhante, cada olhar de julgamento. Tinha construído sua vida inteira baseada no controle e no sucesso, e no momento mais importante havia falhado completamente como marido e pai. A mulher que estava com o senhor? Silva perguntou. Ela tem conhecimento da situação familiar? Eduardo pensou em Samantha, que estava provavelmente ainda no lounge VIP, esperando explicações que ele não sabia como dar. Ela sabe que sou casado, mas não sabe sobre a emergência. O senhor pretende continuar o relacionamento extraconjugal? A pergunta atingiu Eduardo como um balde de água fria. Continuar com Samantha? Como podia pensar em continuar qualquer coisa quando Helena estava numa UTI e Isabela havia quase morrido? Não.
Eduardo respondeu sem hesitar. Acabou. Tudo acabou. Dr. Cardoso o olhou com algo que parecia compaixão. Senhor Mendes, sei que deve estar em choque, mas preciso preparar o senhor para o que vai encontrar no hospital. Sua filha está consciente agora, mas traumatizada. Sua esposa pode não reconhecê-lo quando acordar. Como assim pode não me reconhecer? Traumatismo craniano às vezes causa perda de memória temporária ou permanente. É cedo demais para sabermos a extensão dos danos. Eduardo sentiu uma nova onda de desespero. Não apenas Helena podia morrer ou ficar com sequelas, mas podia acordar sem se lembrar de quem ele era. Podia acordar sem se lembrar dos 12 anos que haviam passado juntos, dos momentos bons que tiveram antes de ele se tornar o homem egoísta que era hoje. Vamos para o hospital, Eduardo disse, a voz firme pela primeira vez desde que ouvira seu nome pelos alto-falantes. Enquanto saíam do aeroporto, Eduardo olhou uma última vez para trás, vendo o terminal VIP onde havia deixado Samantha. Aquele mundo de luxo e escapismo nunca mais seria seu refúgio. Agora ele enfrentaria as consequências das suas escolhas e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvar o que restava da sua família, mesmo que fosse tarde demais, mesmo que custasse tudo que ele havia construído. Porque pela primeira vez na vida, Eduardo entendeu que não havia sucesso no mundo que valesse perder as pessoas que realmente importavam. O Hospital São Rafael se erguia contra o céu noturno como uma fortaleza branca de esperança e desespero. Eduardo saiu do carro da polícia com as pernas bambas, tentando se preparar mentalmente para enfrentar as consequências diretas das suas escolhas. O cheiro antisséptico que emanava do prédio o atingiu assim que as portas automáticas se abriram, um aroma clínico que parecia anunciar que ali dentro a vida real acontecia sem máscaras ou pretensões. Doutor. Cardoso caminhou ao lado dele pelos corredores de piso encerado, passando por famílias que aguardavam notícias de entes queridos, enfermeiros que corriam com equipamentos de emergência e o burburinho constante de um hospital que nunca dormia. Eduardo nunca havia prestado atenção nesses detalhes antes. Em suas raras visitas a hospitais, sempre havia sido em alas VIP, com tratamento diferenciado, longe da realidade crua da dor humana. Primeiro vamos ver sua filha, Dr. Cardoso disse, pressionando o botão do elevador. Ela está na ala pediátrica, consciente e estável, mas ainda sob observação rigorosa. Eduardo assentiu, incapaz de falar. Durante os 20 minutos de viagem do aeroporto até o hospital, ele havia relido todas as mensagens de Helena repetidamente, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Agora, prestes a ver Isabela, ele se sentia como um estranho na vida da própria filha. O elevador subiu lentamente até o quarto andar. Quando as portas se abriram, Eduardo viu um corredor pintado com cores alegres, decorado com desenhos infantis que tentavam amenizar o ambiente hospitalar. Mas para ele, aqueles desenhos pareciam grotescos, uma tentativa fracassada de disfarçar o sofrimento que acontecia nos quartos. Quarto 412, doutor. Cardoso indicou, parando em frente a uma porta de vidro, onde Eduardo podia ver uma cama pequena, com uma figura ainda menor deitada nela. Isabela estava acordada, olhando para o teto com uma expressão perdida, que partiu o coração de Eduardo. Sua filha de 8 anos, sempre tão vibrante e cheia de energia, parecia frágil como um passarinho ferido. Havia tubos conectados ao seu braço magro, monitores piscando ao lado da cama, e uma máscara de oxigênio cobrindo metade do seu rosto pequeno. Eduardo entrou no quarto devagar, como se tivesse medo de quebrar alguma coisa. O som dos seus passos fez Isabela virar a cabeça, e quando ela viu o pai, seus olhos se encheram de lágrimas. Papai, ela disse com uma voz pequena e abafada pela máscara de oxigênio. Onde você estava? A mamãe te ligou um monte de vezes. As palavras da filha foram como socos no estômago. Eduardo se aproximou da cama e segurou a mãozinha de Isabela entre as suas. Ela estava fria, ainda pálida da reação alérgica que quase a matou, mas estava viva. Estava respirando. Estava olhando para ele com aqueles olhos grandes que sempre acreditaram que o pai podia resolver qualquer problema. Eu estava trabalhando, princesa. O papai não viu as chamadas a tempo. Mesmo mentindo para uma criança de 8 anos,
Eduardo se sentia miserável. Isabela era inteligente, perceptiva. Provavelmente conseguia sentir que havia algo que os adultos não estavam contando para ela. Mas a mamãe estava chorando muito, Isabela disse, tentando tirar a máscara de oxigênio para falar melhor. Ela dizia que eu ia ficar bem, mas ela estava chorando. E ela gritava no telefone chamando você. Eduardo fechou os olhos, tentando afastar a imagem de Helena desesperada, dirigindo com uma mão e tentando ligar para ele com a outra, enquanto Isabela morria lentamente no banco de trás. E você ficou bem, amor. Você está bem agora, Eduardo disse, lutando para manter a voz firme. Onde está a mamãe? Quero ver a mamãe. A pergunta que Eduardo mais temia. Como explicar para uma criança de 8 anos que a mãe estava numa UTI, em coma, possivelmente com danos cerebrais permanentes? Dr. Cardoso, que havia permanecido discretamente perto da porta, se aproximou. Isabela, sua mamãe está descansando agora. Ela ficou muito cansada cuidando de você, então os médicos disseram que ela precisa dormir um pouquinho. Isabela franziu a testa, claramente não convencida pela explicação simplificada. Mas eu quero falar com ela. Quero dizer que estou bem. Em breve, princesa, Eduardo disse, sentindo a garganta apertar. Quando a mamãe acordar, você vai poder falar com ela. Se ela acordar, pensou Eduardo. Se ela acordar, e ainda for a Helena que ele conhece. Papai, Isabela disse de repente, apertando a mão dele. Eu estava com muito medo. Não conseguia respirar e sentia como se minha garganta estivesse fechando. A mamãe estava gritando para alguém vir me ajudar e depois eu não lembro de mais nada. Eduardo sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Sua filha havia vivido momentos de terror absoluto, achando que ia morrer, enquanto ele bebia champanhe e planejava uma fuga romântica. Me desculpa, princesa. O papai deveria ter atendido o telefone. Deveria ter estado aqui. Isabela o olhou com aquela seriedade que às vezes as crianças têm, como se pudessem ver através das mentiras dos adultos. Você vai atender da próxima vez? Sempre, Eduardo respondeu sem hesitar. Sempre, sempre vou atender quando você ou a mamãe me ligarem. O papai promete. Eduardo ficou com Isabela por mais 40 minutos, contando histórias, tentando fazê-la sorrir, lutando contra a culpa que o consumia por dentro. Quando finalmente ela adormeceu, exausta pelos medicamentos e pelo trauma do dia, ele beijou sua testa suavemente e saiu do quarto. Agora vamos ver sua esposa, Dr. Cardoso disse, conduzindo-o para o elevador que os levaria ao 6º andar, onde ficava a UTI. Durante a subida, o médico preparou Eduardo para o que veria. Senhor Mendes, sua esposa está irreconhecível. O rosto está muito inchado pelos ferimentos. Há diversos equipamentos mantendo suas funções vitais. Pode ser chocante. Eduardo assentiu, mas sabia que nenhuma preparação seria suficiente para ver Helena naquele estado. A UTI era um ambiente estéril e silencioso, quebrado apenas pelo som ritmado dos monitores e ventiladores que mantinham os pacientes vivos. Eduardo teve que vestir uma roupa estéril e lavar as mãos antes de entrar no quarto onde Helena estava internada. Quando viu a esposa, Eduardo sentiu as pernas falharem. Helena estava irreconhecível. O rosto deformado pelos hematomas, inchado ao ponto de ele mal conseguir identificar as feições que um dia havia amado. Havia tubos saindo da boca, conectados a um ventilador que fazia sua respiração artificialmente. Monitores cercavam a cama, registrando cada batimento cardíaco, cada sinal vital que confirmava que ela ainda estava viva. Eduardo se aproximou da cama devagar e olhou para as mãos de Helena, que eram uma das poucas partes do corpo não cobertas por bandagens. Estavam frias, inertes, cheias de pequenos cortes onde as agulhas dos soros estavam inseridas. Helena, ele sussurrou, pegando uma das mãos dela entre as suas. Amor, sou eu. Estou aqui. Não houve resposta, é claro. Apenas o som dos aparelhos que a mantinham viva e a respiração mecânica que subia e descia seu peito de forma antinatural. Eduardo se sentou na cadeira ao lado da cama e ficou olhando para o rosto desfigurado da mulher com quem havia se casado 12 anos atrás. Tentou lembrar de quando a conheceu, quando ela era uma estagiária brilhante e ambiciosa que sonhava em se tornar uma grande advogada. Ela havia aberto mão de tudo isso por ele.
para criar Isabela, para construir uma família. E como ele a havia recompensado, planejando abandoná-la no primeiro momento de dificuldade real. Doutor Cardoso, Eduardo disse sem tirar os olhos de Helena. Ela vai se recuperar? Completamente? O médico hesitou antes de responder, e essa hesitação disse mais que qualquer palavra. Senhor Mendes, traumatismo craniano é sempre uma caixa de surpresas. Pode ser que ela se recupere totalmente. Pode ser que tenha algumas sequelas cognitivas ou motoras. Pode ser que... Bem, é cedo demais para prognósticos definitivos. Eduardo assentiu, mas continuou segurando a mão de Helena. Pelo vidro do quarto, podia ver outras famílias passando pelos corredores da UTI, todas carregando o mesmo peso de incerteza e medo que ele agora sentia. Doutor, posso ficar aqui esta noite? Claro. Muitas famílias fazem vigília. Há uma poltrona que vira cama ali no canto. Dr. Cardoso saiu, deixando Eduardo sozinho com Helena e o som dos aparelhos. Ele tirou o celular do bolso e releu as mensagens dela mais uma vez, cada palavra ecoando no silêncio do quarto. Helena, Eduardo disse baixinho, eu li suas mensagens, todas elas, e eu sei que você não pode me ouvir, mas preciso dizer isso. Eu sinto muito, mais do que você pode imaginar. Sinto muito por não ter atendido o telefone. Sinto muito por ter sido um marido terrível. Sinto muito por ter pensado em abandonar você. As lágrimas que Eduardo havia conseguido conter o dia todo finalmente começaram a escorrer pelo rosto. Lágrimas de culpa, de arrependimento, de medo de perder para sempre a mulher que havia escolhido desprezar. Eu estava no aeroporto com outra mulher, ele confessou para Helena inconsciente. Íamos viajar para Paris. Eu desliguei o telefone porque não queria ser incomodado. Enquanto você corria para salvar nossa filha, eu estava planejando como me livrar de vocês duas. O silêncio do quarto tornava a confissão ainda mais pesada. Eduardo continuou falando, como se as palavras pudessem de alguma forma alcançar Helena através do coma. Mas acabou, Helena. Terminei tudo com ela. Nem sei mais porque pensei que queria aquela vida. Você sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. Sempre foi quem realmente me conhece. E eu quase perdi você por pura estupidez. Eduardo passou a noite inteira ao lado da cama de Helena, alternando entre segurar sua mão e caminhar pelo quarto pequeno. De vez em quando, enfermeiras entravam para verificar os equipamentos e medicamentos, mas respeitavam o silêncio da vigília. Durante as horas silenciosas da madrugada, Eduardo pensou em toda a vida que havia construído. O império empresarial, as propriedades, os carros importados, tudo que havia considerado sinônimos de sucesso. E percebeu que nada daquilo significava absolutamente nada se Helena não estivesse lá para compartilhar. Ele lembrou das primeiras viagens que fizeram juntos, quando ainda estavam construindo o patrimônio e se hospedavam em hotéis simples. Helena sempre encontrava algo especial nesses lugares. Sempre fazia parecer que estar com ele era a única coisa que importava. Quando foi que ele havia parado de valorizar isso? Quando foi que ter Helena ao lado havia se tornado rotina ao invés de gratidão? Às 6 da manhã, quando a primeira luz do dia entrou pelas janelas da UTI, Eduardo tomou uma decisão. Não sabia se Helena se recuperaria completamente. Não sabia se ela o perdoaria quando descobrisse a verdade sobre onde ele estava. Mas sabia que faria qualquer coisa, pagaria qualquer preço para ter a chance de ser o marido que ela sempre mereceu. Mesmo que fosse tarde demais. Mesmo que ela acordasse odiando-o. Pelo menos ele tentaria passar o resto da vida compensando os erros que havia cometido. Eduardo beijou a testa de Helena suavemente e sussurrou. Volta para mim, amor. Volta para nós. Eu prometo que vou merecer você dessa vez. 3 dias se passaram em uma rotina de vigília constante. Eduardo praticamente não saiu do hospital, alternando entre o quarto de Isabela na ala pediátrica e a UTI, onde Helena permanecia em coma. Ele dormia nas poltronas desconfortáveis da sala de espera, comia sanduíches da lanchonete quando lembrava que precisava se alimentar e ignorava completamente as ligações incessantes da sua secretária sobre reuniões e compromissos empresariais urgentes. Pela primeira vez em 15 anos de carreira meteórica, os negócios não eram sua prioridade.
Eduardo havia cancelado 3 reuniões com investidores internacionais, adiado o lançamento de um empreendimento de 50 milhões e mandado seus sócios resolverem uma crise que normalmente exigiria sua presença pessoal. Sua secretária estava desesperada, seus advogados preocupados, e os jornais econômicos especulavam sobre uma possível doença grave do magnata imobiliário. Mas Eduardo não se importava com nada disso. Sua única preocupação era ver Helena abrir os olhos e saber que Isabela se recuperaria completamente do trauma. Isabela melhorava a cada dia. Os médicos haviam retirado a máscara de oxigênio. Ela conseguia sentar na cama para comer e até sorria quando Eduardo contava piadas ou lia histórias para ela. Mas ela perguntava constantemente pela mãe, e Eduardo estava ficando sem desculpas convincentes para explicar por que Helena ainda não tinha vindo visitá-la. Papai, Isabela disse na manhã do 4º dia. A enfermeira disse que a mamãe está no mesmo hospital que eu. Por que ela não vem me ver? Eduardo sentou na beirada da cama pequena e segurou o rosto da filha entre as mãos. Ela estava muito melhor, com cor no rosto e aquele brilho nos olhos que ele tanto amava. Mas havia também uma maturidade nova ali, como se os eventos dos últimos dias tivessem forçado Isabela a crescer mais rápido do que deveria. A mamãe se machucou um pouquinho quando te trouxe para cá, Eduardo explicou cuidadosamente. Os médicos estão cuidando bem dela, mas ela precisa descansar mais tempo. Ela se machucou como? Foi no carro? Eduardo se surpreendeu com a percepção da filha. Como você sabe que foi no carro? Ouvi os médicos conversando, Isabela disse com uma seriedade que não combinava com seus 8 anos. Eles achavam que eu estava dormindo, mas eu ouvi. A mamãe bateu o carro? Eduardo suspirou. Isabela sempre foi uma criança esperta, observadora. Não adiantava tentar esconder a verdade muito mais tempo. Sim, princesa. A mamãe bateu o carro, mas foi porque ela estava muito preocupada com você. Ela dirigiu muito rápido para te trazer ao hospital. Isabela ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Foi culpa minha? A mamãe se machucou por minha causa? Não, Eduardo disse rapidamente, puxando a filha para um abraço. Nunca pense isso. Você ficou doente. Essas coisas acontecem. A mamãe só queria ter certeza de que você ficaria bem. Mas enquanto falava, Eduardo sabia que a verdadeira culpa era dele. Se tivesse atendido o telefone, se tivesse estado disponível quando Helena precisou, ela não teria dirigido em desespero. O acidente nunca teria acontecido. Foi nessa manhã que Dr. Cardoso apareceu no quarto com um sorriso cuidadoso. Senhor Mendes, tenho boas notícias sobre sua esposa. Eduardo se levantou imediatamente, o coração disparando. Ela acordou? Não ainda, mas decidimos começar a reduzir a sedação hoje. Os exames mostram que o inchaço cerebral diminuiu significativamente. Se tudo correr bem, ela deve recuperar a consciência nas próximas horas. Eduardo sentiu uma onda de alívio tão intensa que precisou se apoiar na parede. Depois de 4 dias de incerteza absoluta, finalmente havia esperança real. Ela vai ficar bem? Completamente bem? É cedo para garantir qualquer coisa. Dr. Cardoso respondeu com cautela. Mas os sinais são muito positivos. Não vemos indicações de danos neurológicos permanentes nos exames. Eduardo correu para ligar para os pais de Helena, que moravam em Brasília e estavam viajando para São Paulo desde que souberam do acidente. Depois foi até o quarto de Isabela para dar a notícia. Princesa, tem uma novidade boa. A mamãe vai acordar hoje. Isabela gritou de alegria e pediu para ir ver a mãe imediatamente. Eduardo explicou que teria que esperar mais um pouco, mas prometeu que assim que os médicos liberassem, ela seria a primeira a falar com Helena. Às 3 da tarde, Dr. Cardoso chamou Eduardo para a UTI. Sua esposa está começando a reagir. Podemos tentar estabelecer contato. Eduardo entrou no quarto e viu Helena se mexendo lentamente, os olhos piscando como se tentasse focar em alguma coisa. O ventilador havia sido removido, substituído por uma máscara de oxigênio menos invasiva. Ela ainda estava inchada e coberta de hematomas, mas estava claramente mais responsiva. Helena, Eduardo disse baixinho, se aproximando da cama. Amor, sou eu. Você está no hospital, mas está segura agora. Os olhos de Helena se abriram devagar e se focalizaram no rosto dele. Por um momento, ela pareceu confusa,
como se não conseguisse entender onde estava ou o que havia acontecido. Então Eduardo viu o reconhecimento aparecer nos olhos dela, seguido rapidamente por uma expressão de pânico. Isabela, foi a primeira palavra que ela conseguiu dizer, a voz rouca e fraca. Ela está bem, Eduardo disse rapidamente, segurando a mão de Helena. Isabela está bem. Ela está aqui no hospital, se recuperando, mas está bem. Helena fechou os olhos por um momento, claramente aliviada. Quando os abriu novamente, olhou diretamente para Eduardo, e havia algo na expressão dela que ele não conseguiu decifrar. Você não atendeu o telefone, ela disse simplesmente, a voz ganhando força. Eduardo sentiu o estômago despencar. Mesmo depois de 4 dias em coma, mesmo depois de quase morrer, a primeira coisa que Helena lembrava era que ele não havia atendido suas ligações desesperadas. Helena, eu te liguei 42 vezes, ela continuou, a voz ficando mais firme a cada palavra. Nossa filha estava morrendo e você não atendeu o telefone. Eduardo não tinha defesa. Não havia explicação que pudesse justificar o que havia feito. Helena, eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Onde você estava? Ela perguntou. E Eduardo percebeu que Helena já sabia a resposta. Nos 12 anos de casamento, ela havia aprendido a ler cada microexpressão no rosto dele. Eduardo olhou ao redor do quarto da UTI, com todos os aparelhos que haviam mantido Helena viva, o cheiro de desinfetante, a realidade crua do que suas escolhas haviam causado. Sabia que não podia mais mentir, não depois de tudo. Estava no aeroporto, com outra mulher. Íamos viajar para Paris. O silêncio que se seguiu foi devastador. Helena o olhou por um longo momento, e Eduardo viu anos de suspeitas sendo confirmados. Viu a dor se espalhando pelo rosto machucado dela como uma sombra. Há quanto tempo? Ela perguntou, a voz controlada demais. 6 meses. Helena fechou os olhos, e uma lágrima escorreu pelo rosto inchado. 6 meses. E eu achando que estava ficando paranoica. Eduardo se aproximou mais da cama, desesperado para confortá-la de alguma forma, mas Helena afastou a mão quando ele tentou tocá-la. Helena, acabou. Terminei tudo com ela no mesmo dia. Percebi que cometi o maior erro da minha vida. Você terminou porque eu quase morri ou porque finalmente percebeu que estava errado? A pergunta atingiu Eduardo no centro do peito como uma bala. Porque a verdade era que ele provavelmente continuaria com Samantha se Helena e Isabela não tivessem quase morrido. A verdade era que havia sido preciso quase perder tudo para ele perceber o que realmente importava. Porque quase te perdi, ele admitiu com honestidade brutal. Porque percebi que estava prestes a destruir a única coisa que realmente importa na minha vida. Helena o estudou por um longo momento, e Eduardo podia ver que ela estava lutando com emoções conflitantes. Raiva, dor, decepção, mas talvez ainda algum amor pelo homem com quem havia dividido 12 anos de vida e uma filha. Eduardo, ela disse finalmente, você precisa sair daqui agora. Preciso pensar. Helena, por favor. Agora. Ela repetiu, mas a voz não tinha raiva. Tinha um cansaço profundo, como se ela estivesse exausta demais para sentir qualquer emoção intensa. Preciso processar tudo isso. Preciso decidir se ainda há algo para salvar entre nós. Eduardo assentiu e se levantou lentamente. Antes de sair, se virou mais uma vez. Helena, eu te amo. Sei que não tenho direito de dizer isso depois do que fiz, mas eu te amo. E vou fazer qualquer coisa para provar isso para você. Helena não respondeu, apenas fechou os olhos. Eduardo saiu da UTI sentindo que havia acabado de fazer a confissão mais importante da sua vida, mas não sabia se havia sido tarde demais. Durante as 2 semanas seguintes, Eduardo praticamente morou no hospital. Helena se recuperava bem fisicamente, mas mantinha uma distância emocional dele que doía mais que qualquer ferimento físico. Ela conversava sobre questões práticas, sobre Isabela, sobre os cuidados médicos, mas evitava qualquer conversa pessoal sobre o futuro deles. Isabela, que não entendia completamente a tensão entre os pais, ficava feliz sempre que via os dois juntos no quarto. Para ela, a família estava reunida novamente, e isso era o que importava. Ela melhorava rapidamente e logo receberia a alta médica.
Eduardo havia reorganizado completamente sua vida. Vendeu 2 das suas empresas para ter mais tempo disponível. Contratou diretores competentes para tocar os negócios restantes enquanto se dedicava integralmente à família. Cancelou todos os compromissos sociais e viagens de negócios indefinidamente. Foi numa quinta-feira à tarde, 2 semanas após o acidente, que Helena finalmente chamou Eduardo para uma conversa séria. Isabela estava na fisioterapia e eles ficaram sozinhos no quarto dela, que já não precisava mais ser na UTI. Eduardo, preciso te dizer algumas coisas. Helena começou, sentada na cama do hospital com as pernas cruzadas. Ela ainda tinha alguns hematomas no rosto, mas estava visivelmente melhor. Estou ouvindo. Primeiro, obrigada por ter ficado aqui essas 2 semanas. Sei que você cancelou compromissos importantes do trabalho. Eduardo balançou a cabeça. Não há lugar mais importante onde eu deveria estar. Segundo, Helena continuou, eu te perdoo. Eduardo sentiu o coração parar. Helena, deixa eu terminar, ela disse, levantando a mão. Eu te perdoo porque escolho te perdoar. Não porque você merece, mas porque eu não quero carregar raiva e ressentimento pelo resto da minha vida. Eduardo sentiu lágrimas começarem a escorrer pelo rosto. Mas, Helena continuou, e ele soube que havia uma condição importante vindo. Perdoar não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Você quebrou algo entre nós, Eduardo. Quebrou a confiança, quebrou a segurança, quebrou a ideia que eu tinha de quem você era. Eu sei, e vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso. Helena o olhou por um longo momento. Você realmente quer tentar? Porque não vai ser fácil. Vou precisar de tempo para confiar em você novamente. Vou precisar de transparência total. Vou precisar que você prove não com palavras, mas com ações, que mudou realmente. Qualquer coisa, Eduardo disse sem hesitar. Qualquer coisa que você precisar. Então vamos tentar, Helena disse simplesmente. Mas, Eduardo, se você me trair novamente, se você voltar a ser o homem que coloca trabalho e outras mulheres antes da família, não haverá uma terceira chance. Eu vou embora e levar a Isabela comigo. Eduardo se levantou e se ajoelhou ao lado da cama, segurando as mãos de Helena entre as suas. Helena, eu juro para você, pela nossa filha, por tudo que é sagrado, que você nunca mais vai ter motivos para duvidar de mim. Nunca mais. Helena o olhou nos olhos e Eduardo viu algo que não via há meses. Esperança cautelosa. Vamos começar devagar, ela disse. Vamos refazer nossa amizade antes de pensar em ser marido e mulher novamente. Vamos conhecer um ao outro de novo. Eduardo assentiu, grato por qualquer chance que ela estivesse disposta a dar. 6 meses depois, Eduardo estava numa reunião de conselho quando seu celular tocou. Era Helena, e ele atendeu imediatamente, como sempre fazia agora. Oi, amor, ela disse. E o fato de ela ter voltado a chamá-lo assim fez o coração dele acelerar. Desculpa interromper sua reunião, mas a Isabela esqueceu o projeto de ciências em casa. Você pode passar lá e levar para ela na escola? Claro, Eduardo respondeu, já se levantando da mesa de reunião. Estou saindo agora. Senhores, ele disse para os outros executivos. Preciso sair. Questão familiar. Mas dessa vez, não era realmente uma emergência. Era apenas vida normal. Vida em família, vida de um pai e marido presente. Eduardo havia reestruturado completamente sua vida ao redor das prioridades certas. Helena havia voltado a estudar direito, finalmente retomando o sonho que havia abandonado. Eduardo a apoiava em tudo, inclusive fazendo questão de estar presente nas formaturas e eventos importantes dela. Isabela estava crescendo feliz e saudável, e sempre que precisava do pai para qualquer coisa, por menor que fosse, Eduardo deixava tudo e ia. Quando chegou na escola e entregou o projeto para Isabela, ela o abraçou forte. Obrigada, papai. Você sempre aparece quando eu preciso. Eduardo sorriu, pensando em como essas palavras simples significavam mais para ele do que todos os contratos milionários que já havia assinado. Porque agora ele entendia que o verdadeiro sucesso na vida não se media em dinheiro ou poder, mas na confiança dos olhos de uma filha e no amor de uma esposa que havia escolhido lhe dar uma segunda chance. Naquela noite, quando chegou em casa, Helena estava preparando o jantar e Isabela fazia lição de casa na mesa da cozinha.
Era uma cena doméstica simples, do tipo que ele costumava considerar entediante. Mas agora via nela a representação de tudo que realmente importava. Como foi a reunião? Helena perguntou, dando-lhe um beijo no rosto quando ele entrou na cozinha. Irrelevante, Eduardo respondeu, abraçando-a por trás enquanto ela mexia a panela. Como foi seu dia? Eles conversaram sobre assuntos cotidianos, sobre a escola de Isabela, sobre os estudos de Helena, sobre planos para o fim de semana. Era exatamente o tipo de conversa que Eduardo costumava evitar, mas agora percebia que eram esses momentos simples que construíam uma vida verdadeiramente rica. Depois do jantar, enquanto Isabela brincava na sala, Helena e Eduardo ficaram na cozinha lavando a louça juntos. Era uma tarefa que ele nunca havia feito antes do acidente, sempre deixando para as empregadas domésticas. Mas agora gostava desses momentos íntimos, dessas pequenas colaborações que aproximavam eles como casal. Eduardo, Helena disse de repente, tem uma coisa que nunca te perguntei. Ele parou de enxugar o prato que estava na mão. O quê? Você sente falta daquela vida que estava planejando com ela? Eduardo não precisou pensar na resposta. Não, nem por um segundo. Aquilo não era vida real, Helena. Era fantasia, era fuga da responsabilidade. Esta vida aqui com vocês duas é a única vida real que eu quero. Helena sorriu, e Eduardo viu que finalmente ela acreditava nele completamente. Naquela noite, depois que Isabela foi dormir, eles se sentaram no sofá da sala. Helena encostada no peito de Eduardo enquanto assistiam a um filme. Era um momento de paz perfeita, do tipo que ele não sabia valorizar antes. Obrigado, Eduardo disse de repente. Por quê? Por me dar uma segunda chance. Por não ter desistido de nós quando eu merecia que você desistisse. Helena se virou para olhar para ele. Eu quase desisti. Nos primeiros dias no hospital, pensei seriamente em pedir o divórcio assim que me recuperasse. O que te fez mudar de ideia? Você mudou primeiro. Vi que você estava genuinamente arrependido, que entendeu o que quase perdeu. E percebi que ainda te amava o suficiente para dar uma chance à pessoa melhor que você poderia se tornar. Eduardo beijou o topo da cabeça dela, grato por um amor que foi mais forte que todos os seus erros. E Eduardo Mendes sabia que nunca mais desperdiçaria isso. Nunca mais escolheria fantasias sobre a realidade. Nunca mais colocaria qualquer coisa acima da família que quase perdeu por pura estupidez. Porque agora ele entendia que a verdadeira riqueza não estava nos números da conta bancária, mas nos braços que o recebiam em casa, nos olhos que brilhavam quando ele chegava, no amor que sobreviveu ao pior que ele tinha para oferecer. John? Se ve, no se me cayó del stream. ¿Pueden decirme si se ve? Si se me quedó pegado, por favor, porque no sé qué pasó. Ya voy a hacer esto, un poco la base yo creo, y exactamente por eso la parte. ¿Cómo que Mimic? ¿Por qué Mimic? ¡Qué miedo! It's Tanto Mimic.
Era. Voy a reiniciar. Por mientras, como manejar el territorio un poco, que quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como marcar así como, esto es mío. Ya. Miren, yo veo una visión que la entrada sea aquí. Uy, pero este rosado. Mamita, era la casa más chillona del mundo. Bueno, no importa. Después lo vamos a arreglar. Me creció el Minecraft, chiquillo. O sea, el Minecraft sí sé. Estoy comiendo arroz con salchicha. Del favor, se me cayó. Está todo bien en el stream. Es que se me cayó el Minecraft. Entonces no sé si se pegó el stream también. Pegar esto para meterme a la cueva cuando se me cante la polla. Entonces, Me gustaría saberlo. no sé qué tan grande quiero la casa, porque igual quiero tener espacio para, aparte de decorar, para semillas o cosas así. Miren, esta va a ser la entrada. Esta sí, Dios mío. Esta va a ser la entrada. Uy, se me apagó. La entrada, dije. Dice cargando terreno. Ah, ya, pero el stream en general no se ve mal. Más o menos esto va a ser el primer piso. ¿Lo visualizan? Porque se me pegó. No puedo quitarlo. Ah, ok, Ah, sí lo veo. Está cerrado porque está la mina, pero está la escalera para el segundo piso. Y aquí yo creo que va a faltar. estoy Pero viendo cómo forzar el cerrado. vamos a lo que vamos, que es ir a... mi hierro, o sea, mi carbón. Listo. Vamos a... No quiere volver. minar primero. ¿Por qué es tanto consiguiendo cosas? ¿Qué hago? Se crashó todo. Voy a buscar las cosas a la herrería porque sí. También más por mientras, ¿qué es eso? Se me puso la pantalla en negro. Acá hay algo. Hamster, chica. Ya, vamos a leer por mientras. ¿Cómo domesticar un hámster, ok? ¿Dónde tenemos el libro? ¿Interesante eso? Acá. No, así. Busca arbustos de salvaje de pepino, cualquier zona calurosa, llanura, sabana, fuego y también. Ya, calmación, que tengo todo pegado. ¿Cómo? Sí, espérense que no me funciona nada. Ya se cerró. Yo trabajo lo que yo quiera. Se peleó con, bueno, básicamente cualquier cosa de la semilla de su cultivo siempre se le un drama. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué le afecta a ustedes? A ver. Si yo trabajo caleta, es cosa mía.
Se cerró en el stream. Ah, ya, ok, sí, importante. ¿Dónde lo tenía que abrir? Acá. Quiero un Malvo. Para esta tragedia me hace falta un Malvo. Es que me gusta mucho jugar Minecraft. Ustedes no saben lo adicta que soy yo para jugar Minecraft. Menos mal voy a cambiar el PC. Hoy, chiquillos, qué rabia. Tengo un poco de rabia por lo de mi pelo porque ustedes quieren ver cuál era la idea. Yo mezclé dos colores para que me diera un color en específico. La idea era esta, espérense. El color que yo quería era este. Chica, ¿en qué se parece? En una polla. Pero según ChatGPT, esa era la mezcla que me servía para que me quedara exacto a lo que yo buscaba. Y chica, ¿exacto en qué aspecto? Pero bueno. Sí, está bonito, pero no es lo que quería. Pues igual, rabia me da. Pero bueno, ya está teñido. ¿Qué le voy a hacer? Está abriendo el Minecraft de nuevo, chiquillo. Qué terrible. Ahora vamos a trabajar realmente. Porque estuve 4 horas tonteando. Me gustaría tener de estos árboles de manzanas cerca de la casa. ¿Saben por qué? Porque le da como el misticismo. Onda, así como de que, uy, una cafetería en una cuestión con manzana, así como súper. Yo estuve 4 horas para tener una... Y siento que este es como el bioma más feo. Una... No creo que Una... nadie quiera vivir aquí. Yo cuando flopeo. Ujú. Pero estuve 4 horas por una mochila, pues. Si flopear fuera un bioma. Ay, mira, aquí te ponen la indicación. ¿Y de qué me sirve esa indicación, chica? Explícame. Entonces igual no pega.